O alvo principal será uma escola, será toda a comunidade, tá certo? Aí vocês já vão rezando aí, porque nós vamos precisar de muitos jovens para essa missão, tá certo? Isso, vai servindo água aí para o povo não ir se dispersando na hora da partilha da palavra. Com a graça de Deus, teremos a mesma disposição com a palavra de Deus que tivemos para o louvor. Muito bem, gosta assim. Amém? Fernanda Josiele, por favor, se aproxime. Quem vai partilhar para nós agora é a Fernanda Josiele. Ela é membro da comunidade. Ela é do núcleo do grupo João Paulo II, que é coordenado pela Luciene, que todo mundo conhece. Gente, muita gente ligando querendo estar aqui conosco, mas não pode. E a gente fica meio que chorando quando a gente fala com esses irmãos que estão lá. Vamos pedir a Deus que com o seu infinito amor e a sua presença santa em seu corpo, sangue, alma e divindade, Jesus Eucarístico possa agora, neste momento, derramar as graças do Espírito Santo de Deus sobre a Fernanda Josiele, para que ela possa partilhar para nós daquilo que o Senhor Deus quer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, assim, eu gostaria que vocês pudessem me ajudar também acompanhando na palavra. E estou vendo aqui que a maioria está sem a Bíblia. Quem trouxe, pudesse pegar a Bíblia para poder ir acompanhando. Acho que todos já sabem o tema, que é não temas, né? Um tema bem complicado para quem morre de medo de falar em público, como eu. Mas do Espírito Santo, não temos. Não temos. Então, não será eu, né? Mas o próprio Espírito junto com vocês. Né? Eu não vou fazer sozinha. Né? Uma bênção de Deus. Assim, eu gostaria que vocês abrissem a passagem de Marcos 6. Uma passagem bem conhecida. Marcos 6, 45. Amém? Eu vou ler ela toda, mas depois vou ler em partes para vocês me ir acompanhando comigo. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele mesmo despediria a multidão. Depois de os despedir, subiu a montanha para orar. Já era noite, o barco estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Vendo-os com dificuldade no remar, porque o vento era contrário, nas últimas horas da noite, foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar adiante. Quando os discípulos o viram andar sobre o mar, acharam que fosse um fantasma e começaram a gritar. Todos o tinham visto e ficaram apavorados, mas ele logo falou: Coragem, sou eu, não tenhas medo. Ele subiu no barco juntando-se a eles, e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados. De fato, não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles continuava sem entender. Nos prender em nós mesmos. Muitas vezes não queremos passar por dificuldade, porque, é claro, ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de chorar, né? Ninguém gosta de estar na dificuldade financeira, ou muito menos na família também, né? E o que eu vi, assim, é a misericórdia do Senhor, quando ele viu os discípulos sozinhos ali. Sozinhos
fisicamente, né? Porque o Senhor estava com eles. O Senhor estava orando. Mas quando Jesus os viu ali, humanamente, sem poder remar, se sentindo frágeis, assim, o que me veio foi assim, a misericórdia do Senhor. Jesus foi até lá. Mas como o Márcio falava, aquela hora, eles pensaram que era um fantasma. E muitas vezes assim que a gente vê, quando a gente não percebe as coisas de Deus. Pensa que é um fantasma, né? A gente não percebe a luz do Senhor. E diz aqui: os discípulos o viram sobre o mar, acharam que fosse um fantasma e começaram a gritar. Todos o tinham visto e ficaram apavorados. Mas ele logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. São palavras que, quando você lê, você toma logo para si, né? Coragem, não tenhais medo. Quantas vezes nós queremos ouvir isso de Deus, né? Quantas vezes nós queremos ouvir isso do Senhor? E muitas vezes não conseguimos. Pelo nosso medo, às vezes pela nossa frieza de coração. Não, eu faço tudo por mim mesmo, eu não preciso de ninguém. Se eu estou com dificuldade, eu que tenho que resolver. E ouvir essas palavras do Senhor é um conforto. Foi assim que eu me senti, muitas vezes até temerosa, porque não é fácil estar aqui na frente, né? E quando você ouve assim, coragem, sou eu. Fiquei imaginando aqueles discípulos assim, naquele meio da tempestade, imagina uma escuridão daquela, ouvir isso, né? E disse que eles ficaram espantados de todo jeito. Não conseguiram entender a grandeza do Senhor, não conseguiram ver que era Jesus. Ele subiu no barco, juntando-se a eles, e o vento cessou. Mas assim, pensava, não, o Senhor está fazendo a parte dele, agora eu tenho que fazer a minha. Mas não acreditava que eu pudesse ser capaz, né? Muitas vezes na dificuldade não acreditamos que somos capazes. Não, eu não sou capaz de fazer isso, claro que não. Eu me dizia várias vezes, eu não sou capaz de estar aqui. Nunca recebi uma formação assim que pudesse me preparar para isso, né? Achava que o Senhor não vai poder fazer por mim, sou eu lá, né? E assim como Jesus fez com os discípulos, Ele faz hoje conosco, quando estamos com dificuldades. Por isso a necessidade de entregarmos a nossa vida nas mãos de Deus, a necessidade de acreditarmos, né? Não sou eu quem faço, é o próprio Senhor. Se eu acreditar que Ele fará, Ele fará. E aqui Jesus subiu no barco e o vento cessou, né? O vento contrário cessou. Ou seja, as dificuldades que os discípulos estavam tendo. De fato, mas os discípulos ficaram ainda mais espantados. Continua o versículo 51. De fato, não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles continuavam sem entender. Assim, muitas vezes nós vemos milagres nas nossas vidas acontecerem, né? Seja o milagre do dia, do amanhecer, seja o milagre de uma vida, seja o milagre de uma cura. Nós vemos constantemente, mas é muito difícil compreender quando acontece na hora. E assim, pegando assim essa parte, não tenhais medo. Que eu quero deixar aqui o que eu aprendi durante esse tempo que eu lia e que eu refletia. É fazer com que vocês também reflitam, né? Não tenhais medo, coragem, sou eu. É o próprio Jesus que nos diz. Achei que nunca fosse possível, nunca na minha vida, mas que hoje estivesse aqui, foi o próprio Senhor que me diz, coragem, sou eu.
eu estou contigo, e veio me dizendo todo este dia, porque eu não estava confiante de que o Senhor iria fazer, né? E caímos neste erro de achar que somos nós mesmos, que é o que faço e pronto, acabou. Se eu faço bem é por mérito meu, porque eu rezo muito, porque eu leio muito a palavra. Se eu não fiz, é porque eu não sou de oração, ou porque eu não sou boa de pregar, ou de formar, ou de fazer uma oração. Mas o Senhor não quer de nós perfeição, né? Ele quer de nós que nós demos o nosso sim a Ele, os abramos. E assim que nós possamos também dar o sim a Ele, não ter medo, né? É muito difícil não ter medo no mundo de hoje, porque constantemente nós vemos situações que nos deixam com medo, seja no trânsito, seja nas ruas, assalto, não sei, assim. E não ter medo não é querer enfrentar a vida de cara assim, não tenho medo de nada, não. Mas quando depositamos a nossa vida no Senhor, entregamos a nossa vida nas mãos dele, o não ter medo faz muito sentido, né? Como é que eu vou ter medo se eu depositei a minha vida no Senhor? Vou ter medo de quê, né? Se Ele está a me guiar. E o ano da fé faz muito sentido, né? Assim, o tema faz muito sentido neste ano da fé. Tenhamos fé. Essa assim, é a mensagem que eu deixo, assim, que eu quero deixar. Não ter medo das dificuldades. Assim, eu estou vendo muito jovem aqui, mas assim, é muito difícil você dar testemunho no meio de pessoas que não conhecem a Deus, que não sabem o que é uma comunidade, não sabem o que é uma igreja. Quando sabem muito mal, né? E eu aprendi muito a não ter medo de dar testemunho na frente dessas pessoas. Eu achava que eu devia ficar calada na minha, não, vou ficar aqui, eu penso assim, pronto, vou deixar que eles pensam do jeito deles e acabou. Mas eu percebi que você conversando, que você se abrindo a estas pessoas, não precisa você ofender a fé deles, não precisa você falar mal do que eles pensam, mas falando do que você acredita, falando do amor de Deus que você tem e que Ele tem por você. E isso tem me ensinado a não ter medo. Eu até falei para uma pessoa que eu não tinha medo de fazer assim. Medo não, é nervosismo. Eu tenho nervosismo, mas medo mesmo de falar assim em público, no colégio,